Ao longo dos séculos, as raízes da história humana se teceu com fios de padrões comportamentais que ecoam através dos tempos. Desde tempos imemoriais até os dias atuais, testemunhamos a perpetuação de impulsos fundamentais, como a busca por expandir fronteiras, o florescer do comércio, a curiosidade exploratória que nos leva a desbravar terras desconhecidas e, inegavelmente, a presença inabalável da fé, que se mantém como uma âncora emocional e espiritual ao longo das eras e continentes. Foi assim com as grandiosas civilizações antigas, como os sumérios, acádios e babilônios, e foi assim por séculos a fio, a fé sendo o elemento mais intrínseco da vida. Na Idade Média, a Igreja Católica erguia-se como uma força incontestável, com seus tentáculos de influência alcançando todos os estratos da sociedade. Além do seu papel espiritual central, a Igreja exercia um controle inegável sobre os domínios políticos, educacionais e mesmo sobre o pensamento coletivo. Entretanto, a complexidade da natureza humana revela uma dualidade intrigante. A fé, um farol de esperança e consolo para muitos, quando deturpada e instrumentalizada por interesses escusos, pode facilmente transformar-se em uma ferramenta de justificação para os mais atrozes atos. É nesse ponto que mergulhamos em uma análise dolorosa, explorando os sinuosos caminhos que conduziram ao surgimento do preconceito racial, observando como a deturpação e manipulação de textos sagrados, como a Bíblia, foram utilizados para legitimar práticas desumanas, perpetuando ciclos de opressão e sofrimento ao longo dos séculos. Olhando para o passado, parece que nunca houve no mundo um momento em que todas as pessoas viveram em paz. No relato bíblico, por exemplo, uma das primeiras ações da humanidade foi um assassinato, onde Caim matou seu irmão Abel. Desde aí, sempre houve ódio no mundo. E olhando abaixo da superfície, as pessoas nunca precisaram de muito para se odiarem. Mas quando o ódio se tornou uma questão de pele? Quando o ódio passou a ser direcionado às características físicas de um indivíduo? Para entender melhor esse assunto, é necessário recuar no tempo e abordar uma prática tão antiga quanto as próprias civilizações: a escravidão. O motivo para escravizar, motivos para praticar a escravização de povos, eles são variados ao longo da história, né? Então, a questão da cor e a questão de ver o outro como sub-humano, Aristóteles, por exemplo, achava que a escravidão era uma ordem natural das coisas. Nenhum vínculo à cor. Ele achava que alguns povos simplesmente nasceram para serem servos, para servirem outros povos, né? Para ele, isso era um dado da natureza. Mas na justificativa dele não havia nenhum aspecto racial envolvido. Então, a novidade, a partir do século XV, XVI, XVII, é esse ingrediente racial. A origem da escravidão está relacionada às guerras e conquistas no Antigo Oriente. Um indivíduo poderia se tornar um escravo por vários motivos. Por ser prisioneiro de guerra, por contrair uma dívida e pagar com trabalho durante um tempo específico ou pela vida toda, ou mesmo por ter cometido um crime e ser punido com a escravidão. O próprio Código de Hammurabi apresentava itens que legislava sobre a relação do escravo e seu senhor. Os antigos documentos assírios, por exemplo, constantemente mencionavam um grande número de escravos trazidos dos 4 cantos do mundo. Era uma prática comum na Mesopotâmia e em grande parte do mundo, que tomou novos contornos a partir do século XV. Se tratava de um momento de tensões políticas na Europa. O Império Otomano crescia e aos poucos começou a ocupar uma região estratégica comercial. Este mar no meio das terras liga os continentes europeu, asiático e africano
e era o principal eixo econômico das rotas comerciais. Esse controle acabou forçando a Europa cristã a buscar novas rotas de comércio. Com o aprimoramento da tecnologia marítima, a possibilidade de chegar mais longe e com a permissão da Igreja Católica, surgia também o objetivo de expandir o domínio europeu, descobrir novas terras, difundir o cristianismo e encontrar novas fontes de comércio e de escravos. Portugal, o primeiro país a se lançar nessa empreitada, recorre à África. A princípio não havia nenhum elemento racial, não passava de uma atividade puramente econômica. No entanto, aos poucos, com novas guerras e conquistas, negro e escravo se tornam sinônimos. Antes do século XV, das grandes navegações e do comércio de escravizados negros africanos, não havia essa vinculação de hierarquia entre povos e grupos relacionados à cor da pele. Era mais uma questão etnocêntrica, nacional, digamos. Para usar uma palavra de hoje, seria mais xenofobia. Então, eu tenho aversão ao estrangeiro. Por quê? Porque ele não é do meu povo. Então, a partir do século XV, com a descoberta da chamada as Índias Ocidentais, então vinculou-se o escravo africano, negro, à questão do ódio pela cor. Então, o negro era sinônimo de escravo. E foi um longo processo, do século XV até o século XIX, que, na minha opinião, foi o auge disso. Então, na minha ótica, o sistema escravista gerou o racismo, e não o contrário. Porque a escravidão antecede essa questão de cor. Sempre houve escravidão. No decorrer da história da humanidade, a gente tem diferentes tipos de racismo. A gente pode dividi-los da seguinte forma, O racismo ele tem um componente fundamental, basilar, que é o preconceito, e ele vai se manifestar, ele vai desaguar, ele vai, enfim, se fazer presente na sociedade através de ações discriminatórias. Então a gente tem preconceito e discriminação. Por vezes a gente pode usar isso na linguagem de forma intercambiável, mas cada palavra, cada expressão vai designar de forma específica um tipo de conduta. Como brasileiros, a gente consegue perceber bem isso através do momento em que a servidão, que é uma outra realidade comum à história da humanidade, ganha contornos raciais. Então, a cor da pele em especial torna-se o motivo ou a razão pela qual essas hierarquias sociais vão sendo estabelecidas e, mais do que isso, elas vão sendo solidificadas. E quando é que a gente tem isso na nossa história? Bem, a gente tem a partir do momento que o tráfico torna-se transatlântico, ou seja, você começa a ter o cativeiro sendo necessariamente designado pela cor de pele e essas pessoas sendo marcadas necessariamente como inferiores e, por essa razão, indignas de liberdade ou igualdade. A concepção tradicional de dominação muitas vezes é associada à ideia de violência direta, como se o controle sobre um povo só pudesse ser alcançado por meio da força física. No entanto, talvez seja mais eficaz exercer domínio sobre aqueles que não resistem ativamente, mas internalizam uma sensação de inferioridade. A verdadeira essência da dominação reside em convencer o outro de sua própria inferioridade, seja por meio de preconceito sobre sua aparência, inteligência, fé ou cultura. Antes mesmo de qualquer ato de opressão, é essencial construir discursos e práticas que desumanizem e subjuguem aqueles que desejamos controlar. Essa é a semente do horror que precede qualquer forma de violência física. Talvez foi à medida que o tráfico de pessoas persistia como um negócio altamente lucrativo que tornou-se necessário encontrar justificativas além do aspecto puramente econômico para sua continuidade. Talvez foi a tentativa de lidar com a multiplicidade de seres humanos que suscitou a ideia de que nem todos tivessem a mesma origem. Pessoas tão diferentes, vivendo em lugares tão distantes, simplesmente não podem ser fruto da mesma árvore genealógica.
a proposição de que alguns foram destinados à subjugação, enquanto outros foram considerados amaldiçoados para servir, não seria por si só uma forma de subjugar o escravo? Tendo a Bíblia como escudo, foi dito então que uns eram humanos, criados por Deus, outros selvagens, seres sem alma e sem chance de salvação. No entanto, sabendo que a base da Bíblia e do cristianismo diz que todos são iguais diante de Deus, como foi possível instrumentalizá-los para justificar um ato tão terrível como a escravidão? Então, a palavra é distorção. Bom, eles usavam alguns textos-chave, né? A maldição de Cã, a suposta maldição de Caim, a própria prática da servidão, que a gente chama de escravidão no Antigo Testamento. Algumas pessoas preferem chamar de servidão porque eram práticas diferentes. Nenhuma escravidão é boa, mas aquela do Antigo Testamento, comparada ao que houve, né, com os negros escravizados, os negros africanos, o que houve no Brasil, por exemplo, é uma das piores coisas da história da humanidade. O que havia no Antigo Testamento não chegava perto disso. Então eles usavam esses textos. Por exemplo, a maldição de Cã, filho de Noé, que viu seu pai sem roupa e tal. E, na verdade, para você ver o nível da teologia escravista, a maldição que Noé lançou sobre Cã não foi sobre Cã. Foi sobre o filho dele, Canaã. Ele tinha 4 filhos. Então, maldito seja Canaã, o filho de Cã, e ele vai ser servo de Sem e de Jafé. O malabarismo escravista Canaã é o pai dos africanos. Mas isso não tem nenhuma conexão com a realidade. Canaã deu origem ao povo de Canaã, que é onde fica a Palestina hoje. Os outros filhos de Cã que foram para a África, né? Que é o Cush, o pai dos etíopes, a Misraim, o pai dos egípcios, e Put, o pai dos líbios. Então, o único que recebeu a maldição de ser um escravo foi aquele que não foi para a África, mas a teologia escravista ignorou tudo isso e colocou, a maldição recaiu sobre os africanos. Então, eles têm que ser escravos. A maldição de Caim, por exemplo. Caim recebeu uma marca de Deus após assassinar o seu irmão, Abel. E para alguns, essa marca foi que ele se tornou um negro. Então, ele mudou de cor. Isso beira ao ridículo porque o texto não diz o que era a marca de Caim. Além disso, a marca de Caim está no texto, era para a proteção dele. A maldição não é sobre Caim, é sobre quem matasse Caim. Então, a marca que ele recebeu de Deus é para que ninguém o matasse. Então, como é que você pega um texto desse e transforma esse texto em algo que é o oposto do que está escrito? Isso era a teologia escravista da época. A força motriz do sistema escravista era a economia. Mas a justificativa, a estrutura argumentativa para justificar isso era teológica, filosófica, científica, ideológica, política. Então você encontra vários autores em cada uma dessas áreas justificando a hierarquia entre o que eles chamam de raças, né? A Bíblia, enquanto livro, não é agente moral. Nem a Bíblia, nem a ciência, nem nada produzido. O ser humano é agente moral. Então nós tendemos ao mal, a luta é contra o nosso próprio eu, e por conta disso, mesmo livros maravilhosos e inspiradores, inclusive a Bíblia, pode ser usada para fins estranhos, ruins, negativos. E não só a Bíblia, mas também teólogos e filosofias. Todos muitos exemplos possíveis, eu posso citar apenas um que talvez seja, quem sabe, mais exemplificar. No século XIX, nos Estados Unidos, durante ali a escravidão americana, a Guerra da Secessão, para ser mais específico, e mesmo antes, no contexto, você encontrava vários senhores de escravos, para usar um termo que se usava naquele contexto, que utilizavam a Bíblia justificando a escravidão.
Então eles citavam textos específicos e ali interpretavam à luz da sua própria dominação, textos do Antigo Testamento e o próprio livro de Filemão no Novo, que embora seja um livro belíssimo e fala que o dono do escravo deveria recebê-lo como seu irmão, mas a interpretação era outra. Então, como eu disse, a Bíblia não é agente moral, as pessoas são, e independente de suas ideologias ou por conta delas, esse tipo de distorção acontece. A impressão que a gente tem da historiografia da escravidão é que todos os cristãos defendiam isso, que isso era uma unanimidade, mas isso não é verdade. Por exemplo, o argumento da maldição de Cã era um argumento marginalizado. Ele não era dogma central de nenhuma denominação, apesar de pessoas defenderem isso. E você encontra textos usando isso e textos refutando isso. Então, tem os dois lados sempre. E quando você olha a teologia sendo instrumentalizada para justificar o comércio de pessoas, o comércio de escravos, você percebe o que o historiador Mark Knowles chama de batalha, uma guerra, uma crise teológica, onde há dois lados. Você tem um lado que faz isso, que justifica o tratamento desumano dado a outro, e um lado, no mesmo cristianismo, um lado combatendo isso. Desde o início, sempre teve oposição a isso. A necessidade de se sentir superior a outro parece ser algo inato no ser humano. Porém, não seria essa uma manifestação justamente da ausência de um Criador? Afinal, não há ponto mais elevado do que ser filho de Deus. Talvez é quando o homem tenta se autoafirmar que percebe quão frágil é. E talvez é aí que ele sinta a necessidade de tornar o outro inferior para se sentir superior. Mas a verdade é que para sermos humanos no mesmo nível, todos têm que ter uma origem comum. Se tiramos da cena a criação do homem descrita em Gênesis, o processo discriminatório é inevitável. Estudamos o passado porque é nele que encontramos respostas para o presente. Seja do político ou pessoal, do econômico ou cultural, o passado exerce uma influência contínua sobre o presente. As decisões e eventos do passado não são apenas registros distantes, mas elementos que continuam a ecoar no dia a dia. Será possível, então, que o início de um pensamento tão antigo como o racismo ainda respingue no mundo que conhecemos hoje? Nós tivemos mais de 400 anos de escravidão no país. Então é natural que haja uma série de preconceitos contra negros que persistem, ainda que os mecanismos discriminatórios estatais que vigoraram durante muito tempo na história do nosso país não estejam mais presentes na legislação, mas continuem vivos na economia e possam, inclusive, ser vistos em espaços onde negros não acessam. Espaços de poder onde são minoria, apesar de serem maioria da população, espaços de educação, espaços econômicos. A gente não consegue perceber essa representatividade de uma etnia, que é a maior parte da população brasileira, acessando com paridade os espaços de maior poder e prestígio, tendo aquilo que a gente pode chamar de mobilidade social, possibilidade de melhoria de vida. E isso tudo parece estar muito associado ao nosso histórico escravagista, mas a um tipo de preconceito que foi incorporado na sociedade brasileira. E esse preconceito impossibilita, ou melhor dizendo, dificulta a possibilidade de que alguns públicos acessem determinados espaços e gozem de determinados benefícios que são, ao menos oficialmente e juridicamente, garantidos a todos os brasileiros. Com a capacidade de instrumentalizar tudo o que vemos pela frente, da política aos esportes, da guerra ao amor, sem ver as consequências a longo prazo, instrumentalizamos também a religião, a fé, a Bíblia. Mas se deixamos a Bíblia falar por si só,
sem a interpretação que por vezes a impomos, seria ela uma ferramenta de libertação? No século XIX, foi editada uma Bíblia que ficou conhecida como Slave Bible ou Negro Bible, a Bíblia do escravo, a Bíblia do negro. Essa Bíblia era uma Bíblia completamente amputada, porque ela foi produzida para a evangelização de escravos. Então, os senhores, os proprietários, supostos proprietários de escravos, eles eram supostos cristãos, eles utilizariam essas Bíblias para evangelizar os escravizados. Mas os editores perceberam que alguns textos não ajudariam. Então, eles começaram a retirar esses textos. Então, você não encontra a história do Êxodo, você não encontra vários salmos. Você tem 10% só do Antigo Testamento nessa Bíblia. Removeram profetas, removeram Isaías, removeram tudo. E você tem só metade do Novo Testamento. Removeram Apocalipse, removeram Filemão, os Evangelhos. E a justificativa era: nós não queremos textos que deem esperança de liberdade para as pessoas. O que isso me ensina? Que quando você deixa a Bíblia inteira, deixa ela falar por si, não tem opressão. Porque se não fosse assim, os editores dessa Bíblia deixariam a Bíblia intocada. Eles editaram a Bíblia porque entenderam: esse texto não nos favorece. Fala da imagem de Deus em todo ser humano, da redenção e a igualdade em Jesus Cristo e da restauração final, onde todos os povos, tribo, língua e nação estarão no céu com Jesus. Isso para mim é um testemunho histórico poderoso de que a Bíblia, por si só, ela é um instrumento anti-opressão. Para usá-la como instrumento a favor da opressão, você tem que amputá-la, distorcê-la, tem que fazer um malabarismo exegético ali. O problema é que muitas vezes a nossa lente, né, de ler a Bíblia, de encarar a religiosidade, é uma lente, assim, de um foco só, né? Então a gente tem essa lente que só vê por esse lado, talvez porque é assim que foi visto por um longo tempo, né? Então, só posso ver dessa maneira. Se eu não enxergar dessa maneira, eu estou enxergando errado. Só que daí a gente tem que perceber que isso é a nossa lente, né? Não é a realidade, né? Não existe neutralidade na leitura da Bíblia, né? A gente tem que assumir a nossa lente e entender que lente é essa. E eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, que é a questão de distinção de pessoas e etc. Tem mais a ver com a nossa lente do que com qualquer coisa. Porque a Bíblia é bem clara, né? O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Não interessa quem, não interessa a cor, não interessa o gênero, não interessa nada. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? E ponto final. É assim que começa. Bom, alguém que se diz cristão e manifesta comportamentos e opiniões racistas, discriminatórias, primeiro, no nível secular, está cometendo um crime, mas também está cometendo um pecado. E eu vou além, eu digo que essa pessoa está promovendo uma heresia. O racismo é crime, pecado e heresia. Por quê? Porque é uma negação de pelo menos 3 ensinos bíblicos básicos: a criação, a redenção e a restauração final de todas as coisas.